Olá, bom dia. Vamos à revisão da nossa lição, do nosso aprendizado. A lição nessa semana ela fala do cristão e o trabalho. Eu acho que é bom a gente trabalhar e orar. Pai bondoso, vamos orar, pedindo agora nessa hora a direção e a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o trabalho, o estudo da lição possa ter redundado em grande bênção para a vida de cada um dos que participam desse canal. Pedimos ao Pai que Tu conceda sabedoria e iluminação para abordarmos esse tema na classe, em nome de Jesus. Amém. Olha, esse é um dos temas que a educação parece não ficar muito evidente no título, mas ela está intrínseca na abordagem da lição dessa semana, porque a educação, ela nos prepara para o exercício do trabalho como cristãos. Chama atenção para o verso áureo, o verso de memorizar, que está em 1 Coríntios 15, 58, onde podemos destacar algumas palavras-chave: firmes, inabaláveis, abundantes. Esse é um texto que ele só será bem compreendido se você considerar à luz do verso 57. O verso 57 começa dizendo assim: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus. Então, Paulo agradece pela vitória e depois ele admoesta: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Em outras palavras, já que você é um vitorioso, seja firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. Veja, essas características, firmeza, inabalável e abundância, são características de um vitorioso. Eu até destaquei, a partir do termo original, alguns outros significados dessa palavra: firmes, constante, inabalável, persistente, abundante, acima das expectativas. Então, veja só, o vitorioso ele vive dessa maneira: constante, persistente e acima da expectativa. Mas o texto continua dizendo assim: no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por isso que eu afirmo, pela Bíblia, que isso é fruto da vitória. Porque se estamos no Senhor, Paulo fala no verso 57, graças a Deus que vos dá a vitória. Então, se estamos no Senhor, o nosso trabalho não será vão. Então, eu dividi a lição nessas duas abordagens. A primeira delas, ligada ao verso para memorizar, e a última abordagem, ligada a essa última sentença: o trabalho não é vão. Ok? Então, eu vejo aqui que o cristão, o vitorioso, ele é firme, inabalável e abundante. E aquele que trabalha sabe que terá resultado, o trabalho não será vão. Essa é uma síntese para você introduzir a lição a partir do verso para memorizar. A sugestão para essa semana é sempre lembrar ao aluno o que ele aprendeu. O ponto-chave é você considerar o que o aluno aprendeu. Diante do que eu apresentei aqui nessa introdução, com verso para memorizar, pergunte ao seu aluno na unidade: o que você aprendeu? Bom, eu destaco 4 coisas importantes que você pode tocar na sua abordagem e que estará trabalhando o tema de cada lição. Por exemplo, a lição de domingo: no suor do teu rosto. Trabalhe esse Gênesis 3,19 como ponto de abordagem para um dos aspectos do trabalho, ok? Segundo, obra de nossas mãos, Jeremias 1,16. Essa lição é de segunda-feira. Essa é a lição de segunda-feira, obra de nossas mãos. Você pode trabalhar o texto de Jeremias 1,19. Aí você vai para a lição de quarta e quinta-feira. A lição de quinta-feira fala do trabalho e mordomia. Pode usar o texto de 1 Coríntios 10, 31. E finaliza falando a lição de quarta-feira, os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 a 24. Olha aí, você começa... Os temas eles estão interligados. Tanto o tema de domingo quanto de segunda, quanto o tema de quarta e quinta-feira. E minha sugestão é que você trabalhe o texto bíblico e deixe a classe fluir a partir do entendimento que cada um teve do estudo da lição da semana. É bom lembrar que nós apenas revisamos o aprendizado na semana. Nós não estudamos toda a lição. Então, eu considero ser essa uma estratégia boa para você abordar o conhecimento na classe. E finalize falando do tema de terça-feira, que para mim é um tema muito chave, muito próprio: trabalho e excelência.
Eu até acrescentaria aí o texto de Jeremias 48:10. Dê uma lida lá, mas leia sentado, que o texto é forte, tá bom? Então, veja aí, nesse tema de terça-feira, em que se expressa o cuidado, o zelo e a excelência no trabalho, especialmente naquelas minúcias do santuário descritas por Deus a Moisés, nós podemos ver aí um Deus que trabalha de forma firme, inabalável, abundante, e o trabalho dele não é vão. Ele tinha um propósito. Lembre-se que o templo no deserto, para os dias de hoje, pode representar a minha vida. Eu sou hoje o templo do Espírito Santo, em que ele deseja trabalhar, o instrumento pelo qual ele deseja usar. Eu sou o cristão que posso trabalhar dentro dessa perspectiva da missão que o Senhor me concede. Então, o tema da salvação deve estar envolvido em nosso trabalho diário. Por isso que eu destaco, sugiro que terça-feira seja o seu fechamento de abordagem com a unidade. Agora, o trabalho não é vão. Lembre-se, não trabalho para ser vitorioso. Sou vitorioso, por isso trabalho. Lembra do verso 57 de 1 Coríntios 15. Ele não está na lição, mas eu sugiro que você considere ele como importante para você entender que o versículo 58 é resultado do 57. Ele não é a causa, ele é o resultado do 57. Então, você pode finalizar, eu acho importante você finalizar a lição dessa semana, não tomando muito tempo, não tomando o tempo todo da lição com esses primeiros 5 tópicos que eu coloquei aqui. Mas reserve um tempo na lição, com a unidade, para que você trabalhe essas 3 perguntas que eu considero serem importantes, conforme sugeri na dica de segunda-feira. Minha palavra-chave é adoração. Por que é adoração? Porque é fruto de uma relação com Deus. O trabalho do cristão é fruto de uma relação com Deus. Ele só fará as coisas bem feitas quando ele primeiramente estiver com Deus, e isso é vitória. Por isso que a pergunta importante de domingo é: o que você está fazendo da sua vida? Realizando esse trabalho, você glorifica a Deus? Pergunte isso na unidade. É importante que eles participem. Segunda, de que maneira você pode usar mais o seu trabalho para ser uma bênção para os outros? E a terceira pergunta, que é a de quinta-feira, como podemos deixar que a espiritualidade reine em tudo que fazemos? Eu vejo como importante considerarmos essas perguntas e a participação dos alunos em cada uma delas, ok? Bom, fica aqui então as minhas sugestões para o esboço da lição dessa semana. Creio que será de grande valia, de grande auxílio para você, contribuindo assim com o seu aprendizado e somando com aquilo que você também tem como opção para o estudo da lição dessa semana. Um abraço, fique com Deus, que Deus te ilumine, que o trabalho seja fruto da sua vitória em ter aprendido com o mestre sobre o que é ser um cristão. Até segunda-feira. De vez em quando eu dou uma falhada aí, eu publico na terça, tá? Mas é o ritmo do trabalho. Espero ser vitorioso. Na próxima segunda, novas dicas para você. Um abraço e até lá.